Tempo da oportunidade, queridos. Quantos esperam uma oportunidade em Deus para qualquer coisa aí? Deixa eu ver. Oh, glória. Eu estou ficando meio assim por causa da luz aqui no meu rosto, tá? Porque eu gosto de ver as faces. Porque aí se tiver alguém, tipo, cochilando na minha palavra, a gente dá um glória com mais ênfase, assim, igual o pastor Horácio faz de vez em quando, né? Traz a gente de volta para o corpo na marra. Amém, gente? Você está em busca de uma oportunidade aí? Eu estou constantemente, inclusive nos dias de hoje, tá? Mas tudo tem seu tempo, tudo tem a forma certinha de Deus trabalhar. O que realmente atrapalha um pouquinho a gente é uma coisa chamada ansiedade, não é verdade? E essas gerações que vêm, eu fico imaginando a geração da minha netinha que nasceu esses dias, a Isabela. A geração que vem vindo nesses dias, elas vêm cada vez mais aceleradas, né? Essa criançada de hoje, você mexendo no celular, ela nunca teve um contato. Quando você aproxima o celular dela, ela já vai com o dedinho, sabendo mais ou menos como é que funciona, tendo em vista a percepção delas como é muito aguçada, né? Como são muito inteligentes, muito ágeis, né? Só que isso vem junto com uma ansiedade, não vem, gente? Ou é só eu que sofro de ansiedade aqui? Eu sou normal, viu, gente? Eu sou ser humano, tá? Se você não sente ansiedade, glória a Deus pela sua vida, porque eu sou ansioso. E eu já melhorei muito depois que eu me converti, mas muito mesmo. Porque eu era pilhado, né? Mas hoje, graças a Deus, as coisas estão caminhando mais na direção de Deus. Então vamos ler esse versículo, 2 Coríntios capítulo 6, verso 1 e 2. Olha que interessante essa passagem. Olha, Paulo falando na segunda carta ali para a igreja de Coríntios. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, olha só, para não receberem em vão a graça de Deus. Parece estranho Paulo colocar isso, né? Verso 2, pois ele diz, né? O Senhor diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Algumas traduções dizem remir o tempo remido, ou remir o tempo, algo assim, ou no tempo da oportunidades. Agora é o dia da salvação. Amém? Vamos explicar e trocar em miúdos para a gente aproveitar o cerne da palavra aqui. Quando Paulo funda, né, a primeira igreja ali, a igreja de Coríntios, e ele faz a primeira carta, no meio dessa carta, né, em função de alguns questionamentos que estavam tendo em desfavor de Paulo, tá? Na segunda carta isso fica mais visível, no sentido de que Paulo era um cara simples, mas tinha uma unção, uma graça, uma ousadia de pregar o evangelho, né? Como a gente nunca viu. O cara era um instrumento poderosíssimo na mão de Deus. E aí as pessoas começaram a colocar em descrédito, não a pregação de Paulo, mas quem era Paulo. Porque eles estavam comparando, olhando para outras religiões, que os líderes eram prósperos, que os líderes eram influentes, que os líderes gostavam de status. E Paulo era simprão, gente, fazia tenda, né? Caminhava a pé, longas distâncias. Tudo bem que era o maior meio de transporte, os P2 mesmo, mas tinha as mulas, os cavalos, etc., né? Mas eles começaram a colocar isso em xeque, começou a trazer alguns desconfortos na igreja. Algumas pessoas começaram a sair, e aí as pessoas estavam perdendo o tempo da oportunidade, do propósito real, que era a palavra de Deus. Então eu pergunto para mim e para você, o que trouxe você aqui nessa noite? Que a igreja está bonita. Está todo mundo bonito aí, imagino que bem cheiroso, porque daqui dá uma mistura de, né, muito gostosa de perfumes aqui. Mas o que foi que atraiu você aqui? Foi seu pai, sua mãe que pegou no seu pé para você vir, seu esposo, sua esposa, seu irmão, seu amigo, seu vizinho, seu tio, sua avó,
você veio emburrado, não queria vir, vem pisando duro, veio apático, chateado, contrariado, veio tudo quanto é jeito, você veio. Mas você veio, né? Então, glória a Deus pela sua vida. Deus tem algo para mim e para você aqui. Nós não estamos aqui passando tempo, né? Assim como uma empresa contrata um funcionário, ela vai cobrar dele responsabilidades, porque ela está pagando um salário, como a gente diz no termo de planejamento, né? Homem-hora, para ele executar determinada atividade. Aqui ninguém está sendo cobrado por nada. Aqui é tudo de graça na presença do Senhor. Deus é um Deus de graça, mas nós precisamos valorizar as coisas que nós temos ganhado de Deus, não é verdade? Então aqui, nessa palavra aqui, Paulo está trazendo as pessoas para o prumo. E eles estavam esquecendo que quem havia fundado aquela igreja? Paulo. Isso demonstra para nós vamos ver 3 coisas aqui. Pode passar para o próximo slide, por favor? Nós vamos ver 3 coisas aqui que nos atrapalham no tempo da oportunidade. Por que o tempo da oportunidade? Porque o tempo da oportunidade é nós nos mantermos convictos da nossa fé, esperando a graça do Senhor se manifestar na salvação. Porque se até Jesus nos chamar, ou até Jesus se manifestar, nós não garantirmos a nossa vida ou saúde espiritual até lá, nós estamos correndo sério risco. Na verdade, independentemente disso, o risco já existe, não é? Quem aqui nunca teve uma tentação, seja em qual área da sua vida você já tenha passado? Todos nós. Quem aqui, às vezes, teve uma luta ferrenha em liberar perdão sobre a vida de uma pessoa, porque realmente entendia que estava com a razão, e não abriu mão da sua razão, ou não abre mão da sua razão, ou não quer, ou não acha que está errado, né? A gente sempre tem essa convicção de que a gente nunca está errado. Por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade de receber isso. No primeira vez que eu tive o primeiro feedback do meu chefe, lá em 1900 e vovó menina, que eu não vou contar para vocês, senão vocês vão descobrir minha idade, né? Eu fiquei contrariadaço, eu queria pedir conta, eu queria dar um murro na cara dele, eu queria sumir dali. Aquilo para mim foi o fim do mundo. Alguém vinha falar um monte de desaforo para mim. E depois isso se tornou uma constante. Não pelos desaforos, mas pelos feedbacks que foram importantes para mim poder me direcionar na carreira. E até hoje a gente recebe. Então, igual o pastor Carlos falou de manhã, né? Eu estava ouvindo a palavra. Às vezes, se a gente aperta um pouquinho mais, né, pastor Horácio? Ó, o pastor Horácio. Ei, pastor Horácio. Se a gente arrocha um pouquinho mais, assim, puf, se some, desaparece. Sai da igreja, sai brabo, chutando balde, chutando tudo, excomungando todo mundo, misericórdia, né? Nossa, pastor, hoje o senhor está, né? Não, mas vamos fazer uma, como diz o pastor Eltinho, usando as falas dele, vamos fazer uma terapia de grupo aqui, está todo mundo à vontade nesse lugar, né? Enfim, sejamos realistas. Se a gente ficar pregando evangelho aqui de tapinha nas costas, gente, vai ter uma hora que você vai engasgar e falar assim, ó, pastor, mas o senhor não me avisou dessa parte, né? Você achando que é só sucesso? O ministério de Paulo foi só sucesso? Hã? Foi? Depois você dá uma lidinha mais para frente nesse capítulo aí, para você ver como é que foi a vidinha de Paulo. Foi bem sossegado, bem de boa, né? Então, amados, o que nós precisamos tomar cuidado? Com 3 coisas. Volta lá primeiro, por favor, no outro slide, por gentileza. Com o comodismo, com o conformismo e com a insegurança. Esses 3 camaradas aqui, essas 3 palavrinhas, às vezes estão muito presas em nós e nos atrapalham. Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho aqui. Então, primeiro ponto, primeiro alerta, vamos ler lá. Cuidado com o comodismo, Efésios capítulo 5, verso 15 ao 17. Olha o que diz lá. Paulo de novo. Tenham cuidado, agora com os irmãos ali de Éfeso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Verso 16. Aproveitando o máximo o quê? Cada oportunidade, porque os dias são maus.
Ou os dias são bons, gente, hoje? São bons os dias para você? São? Ninguém fala nada, está todo mundo aí? Continuando, olha lá, portanto, verso 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Não é a vontade do seu esposo, não é a vontade da sua esposa, claro que isso é importante, que tenha esse trato, esse diálogo, não estou querendo minar nada aqui, gente, misericórdia, tá? Mas entender que esse trato com Deus refina o nosso relacionamento com as pessoas. Nos adestra a nos relacionar com as pessoas. Talvez a maioria das nossas frustrações, se não todas, estão relacionadas ao nosso, não sendo redundante, relacionamento com as pessoas. Porque às vezes a gente gera a expectativa de que a pessoa ou é muito ruim, estranho falar isso, mas às vezes é verdade, ou de que ela é muito boa. E às vezes nós nos frustramos da mesma forma. Por quê? Porque nós vivemos um comodismo. E o que diz ali o significado da palavra comodismo? Comportamento de quem é egoísta, estando sua satisfação acima de tudo. Eu passo por cima de tudo e de todos para conseguir o que eu quero. Tem gente que é assim, gente. A gente costuma dizer ou ouvir por aí que essas pessoas não têm escrúpulos. Tem pessoas maldosas mesmo. A igreja não pode, ser consumida por isso. Eu não estou dizendo aqui que aqui nós somos pessoas que são programadas no Evangelho para viver um Evangelho automático. Não é isso. Porque as suas frustrações vão continuar vindo, as suas lutas continuarão vindo, as minhas lutas continuarão vindo, mas eu sei quem eu sou em Cristo, independentemente de uma frustração. Gente, isso é um exercício diário. Não é uma virada de chave onde você consegue sucesso depois em tudo dali para frente. É diário. É exercício constante. O que faz que um atleta ganhe uma prova? O que faz que um atleta ganhe uma prova? Seja de corrida, seja de bicicleta, seja do que for. O que? Até da Fórmula 1. O que ele precisa fazer? Treinar. Ele precisa treinar. Nós precisamos treinar o quê? A palavra de Deus. Não vou nem pedir para você levantar a mão aqui. Todo mundo lê a Bíblia. Porque eu posso falar N coisas aqui. Pessoas que são maduras no Evangelho vão conseguir discernir o que eu estou falando e saber se é bobagem, se é ou não é. Mas tem pessoas que às vezes não conhecem a essência da palavra de Deus ou ainda não tem tanto conhecimento assim. E aí, você vai tomar isso como verdade? Lógico, pastor, se eu estou aí em cima, não é possível que você vai me enganar, né? Não, obviamente que não, né, meu irmão? Mas, vá nas Escrituras. Confirme nas Escrituras. Deixa Deus confirmar as Escrituras para você. Amém? Porque aí sim Ele vai falar assim, olha, meu filho, realmente, nós temos muito amor por toda a igreja, mas você é um egoísta. Você precisa se converter, rapaz. Precisa tomar vergonha nessa cara sua. Você precisa parar com isso. Ai, Deus, mas e fulano? Esquece fulano. Foca em mim. Olha para mim. Eu morri por você naquela cruz. Não, ele não vai nunca morrer por você naquela cruz. Eu te amei primeiro. Eu quero te ensinar a amar. Independente da resposta de qualquer um, eu vou te ensinar a amar. É fácil? É fácil? Mulheres, é fácil amar o marido, tem hora? E aí eu vou também, né? Maridos, é fácil amar a mulher? Os filhos, os irmãos da igreja, os irmãos da célula, os pastores, os líderes. É fácil? Ih, pastor, é só glória, só
só flor, só bombonzinho, tudo bom, né? Só banquete, só comunhão, só risada, só satisfação. Não é não, irmão. Né? Infelizmente, a gente está sujeito a isso. Por quê? Porque às vezes os nossos pensamentos divergem. Isso é normal. Né? Nós não podemos deixar que com o comodismo, nos deixar estacionado numa situação egoísta e não sair. Tem gente que não quer sair. Tem gente que quer sair. Tem gente que não sabe como sair. Cristo é a resposta. Jesus é a resposta. Ah, o senhor não sabe a metade. Não tem problema, conversa com Jesus, Ele vai te orientar, Ele vai te ajudar, certamente. Olha a folga do sujeito aqui nessa foto. Né? Então, quando nós estamos no comodismo, às vezes nós somos até irresponsáveis com as nossas ações. Nós não temos compromisso. Você já viu aquela pessoa que às vezes fala alguma coisa e não sustenta do que falou? E pula no mato, como dizem os povos mais antigos aí, né? Muito tranquilamente. Não sustenta. Eu não falei. Por quê? Porque a hora que a gente é confrontado numa situação, a gente não quer ser humilhado, não quer ser envergonhado. Então, meu irmão, antes que socorra, nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. Falar, Deus, olha, eu sou assim, assim, assado, tal, e cozido, e tudo que o Senhor imaginar. Eu preciso conhecer o Senhor de perto. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, eu quero ser um novo filho, né? Eu quero ser uma bênção para as pessoas. Eu não quero usurpar ninguém, não quero enganar ninguém, não quero ser um mau testemunho para as pessoas que convivem comigo e que acham que eu sou assim, mas eu sou diferente de tudo que elas imaginam. Né? Outro ponto, vamos passar mais adiante. Segundo ponto, o conformismo, né? O significado. Vamos ler lá, Lucas, mas olha o significado. Volta um pouquinho para mim, por favor. O significado da palavra. Atitude ou tendência de se aceitar uma situação incômoda ou desfavorável, sem questionamento, nem luta, resignação ou passividade. Né? O conformismo nunca foi e nunca será um lugar seguro para ninguém. Às vezes parece ser uma zona de conforto, de proteção, mas não é. Vamos ler lá em Lucas 18, verso 18 a 23. Certo homem importante me perguntou, bom mestre, se eu não me engano era um líder judeu, tem algumas traduções que falam. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama bom, respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Verso 20. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Interessante isso, né? Coisas que a gente sabe que tem que fazer. Já está guardado aqui, nós já temos ciência disso. Verso 22, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa. Sorte a dele, né? Para nós talvez falte muito mais, para mim deve faltar um monte. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Depois, resolve as tuas coisas aí, conforme eu te falei, depois você vem. E verso 23, ouvindo isso, olha a resposta. Ele ficou triste, porque era o quê? Muito rico. Conformismo, queridos. Quero sair da minha situação. Eu estou na minha zona de proteção. Aqui ninguém me toca, aqui eu sou intocável. Né? Às vezes o que sustenta alguém em alguma situação é dinheiro, poder, status, reconhecimento, né? Um bom casamento, um casamento bem sucedido, tudo resolvido, família linda, maravilhosa, e de repente acontece algo inesperado, desestrutura tudo, é como se fosse um castelo de areia que desmorona, e a gente vai junto, ralo abaixo,
Misericórdia, pastor, que drama, hein? O senhor está dramático hoje. Não, a gente está trazendo situações que, infelizmente, nós precisamos ter choques de realidade do que é o Evangelho de fato, né? Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Pega comigo, se apega comigo. Então, o que a gente traz como pensando isso, né? Porque esse rapaz conhecia, desde a sua adolescência, ele mesmo confessa com a sua boca. Então, Jesus já sabia, já conhecia, já tinha vislumbrado o coração dele ali, como ele conhece o nosso, né? Então, uma coisa te falta, sorte a dele que faltava só uma, né? Mas Jesus foi aonde? Justamente na ferida. Aquilo que era o estado de conforto, né? Aquilo que era a chave, ou ponto de contato que aprisionava ele naquela situação. E às vezes, tudo que nós mais tememos, a gente mais protege, né? Tudo que a gente não quer exposição, a gente mais protege. Mas um dia as coisas vêm à tona. Um dia aparece. Essa fraqueza vem à tona. Mas é importante que nós coloquemos isso antes que essa frustração venha, ou essa vergonha, ou esse confronto aí que a gente nunca quer e talvez venha, nas mãos do Senhor. Né? Por isso que quando a gente fala em entregar a vida para Jesus, é deixar Deus direcionar as coisas. Senhor, olha, entra no meu quarto, Senhor. E a gente começa a mostrar as coisas para o Senhor, no quarto, no sentido figurado de coração, né? E a gente começa a mostrar as coisas. Senhor, olha, isso aqui, Senhor, eu não sei como lidar. Não sei como lidar. Isso aqui é uma situação antiga que eu convivo, que me corrói, que me destrói, que me consome. E eu não sei como lidar com isso, Senhor. Quem vai ter a resposta para ele? O próprio Jesus. Mas se a gente só olhar para aquele problema e só trancar cada vez mais e se fechar para aquilo só piora. O estado de conformismo não é um lugar seguro. É um lugar de muito perigo. E aí nós precisamos falar assim, Senhor, olha, pega assim como um vaso, né, me quebra e me faz de novo. Transforma o meu coração. Vocês acham que foi fácil para José, por exemplo, reencontrar com os irmãos dele e engolir o orgulho dele ali, porque o coração dele ali já tinha sido tratado por Deus, ele já entendeu onde ele estava naquele momento, qual era o real propósito de Deus, um sonho que ele tinha tido, mas até então, lá quando ele sonhou, ele não tinha essa percepção. Não tinha essa percepção. Ele não tinha sabedoria nenhuma. Mas Deus tinha um propósito. Assim como eu e você. Ou vocês acham que eu cheguei aqui na igreja e já, você vai ser pastor? Não. E nem estou preocupado com isso, gente. Eu sou um camarada de contra-regra. Eu não gosto de ficar aparecendo em foto. É o meu jeito. É o meu jeito. Tá? É o meu jeito. Eu prefiro ficar assim, né? Só que tem gente que é consumido por isso, acha que precisa disso, né? Mas Deus sabe o propósito que Ele tem na sua vida. Não fuja do propósito de Deus para a sua vida. Esse é o recado, não fuja. Mas para fugir, nós vamos precisar sair de algumas zonas de conforto, de algumas situações, como essas duas que a gente citou. Do comodismo e do conformismo. E coisas vão acontecer, mas para o seu bem, gente. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer destruir ninguém. Sabe por que eu falo isso? Porque eu fui criado assim, talvez você não. Mas eu fui criado assim, com um ambiente de religiosidade muito forte. Né? De que Deus castigava. De que Deus fazia isso. Cuidado, porque senão Deus castiga. Né? Cuidado, porque senão Deus pesa a mão. Cuidado, porque não sei o que tem. Gente, cheio de pavores, de medos, de culpas, de coisas que marcaram, né? E aí outras religiões vieram, outras coisas aconteceram, deturpou um pouco mais a visão de quem era Deus,
porque me levou a enxergar outras coisas e voltar os meus olhos para outros deuses, outras coisas que desagradam completamente o coração de Deus. Aí que eu fiquei perdido mesmo. Aí que foi o boi com a corda. Só não foi o boi com a corda com a minha vida, porque Deus teve misericórdia de mim. Mas Jesus está no barco, amém, gente? Você crê nisso? O Senhor está na sua vida. Abra essa oportunidade para Ele, né? Então, às vezes as pessoas olham assim, você está com a vida boa, você está sossegado, você está bem. Tá. Todo mundo aqui tem uma história. Talvez lindas histórias, outras pessoas nem tanto, né? Ninguém sabe dos calos que a gente tem, né? Ninguém sabe de todas as pedras que a gente já tropeçou. Ninguém olha nos nossos joelhos para ver os ralados que a gente tem de tombo que a gente já tomou, né? Isso que realmente faz da nossa vida uma vida de maturidade, mas agora direcionadas para a palavra de Deus. No entanto, que eu posso testemunhar para as pessoas, olha, eu não sei te dar uma resposta agora para essa situação, mas vamos orar. Eu já comentei com vocês, né? Que logo que eu converti, quando eu falava uma situação, o pastor Carlos, ele virava para mim assim, Paulão, vamos orar. Nossa, aquilo era igual dar um tapa na minha cara, gente. Porque eu queria uma resposta. Eu precisava de uma resposta. Eu estava angustiado por isso. Só que a melhor resposta vem quando, gente? Quando se ora, quando se busca a presença de Deus. Amém? Você entende isso? Não é na nossa velocidade, não é no nosso tempo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não invade. Ele dá a oportunidade da gente se abrir para Ele. Meu filho, agora sim. Então, antes de você chegar lá na porta de saída, você tem um trajetozinho para você percorrer. E nesse trajeto nós vamos conversar. No caminho de Emaús ali, né, em Lucas capítulo 24, se eu não me engano, verso 11, por aí para frente. Os discípulos, depois da morte Jesus, estavam completamente desiludidos, gente. Tinha mais que se apegar, né? Tinha mais que se apegar. E aí quem aparece do lado deles para sustentá-los e confortá-los? Quem? Não é da escolha do professor Raimundo não, viu? Quem que aparece? Fala, gente, vocês estão aí? Nós já estou terminando já, tenha paciência aí, vai dar certo. Jesus, amado. E aí Jesus começa a conversar com eles, eles nem identificaram quem era Jesus. Às vezes assim somos nós, não é? A gente entrega a direção para o barco de Jesus, para Jesus, e Jesus começa a fazer umas coisas, olha o capeta de novo, lá vem o diabo de novo, né? E a gente perde completamente o norte e a direção das coisas corretas em Deus, né? Vocês sabiam, né? Curiosidade de Paulo aqui, tá? Paulo eu. Olha só como é que é interessante as coisas, como até nas coisas naturais a gente aprende o cuidado de Deus, né? Vocês sabiam que um comandante de qualquer navio que chega num porto, ele não tem autorização para entrar no cais pilotando ou conduzindo o navio? Vocês sabiam disso? Quem sabia aqui? Ninguém, só eu. Pois é. E isso aí é porque eu sei, porque eu queria ser prático, tá? Mas não consegui, era muito difícil, tal, enfim. O prático é um cara que vai até o navio quando o navio está autorizado a entrar dentro do porto ou para carregar ou descarregar. Ele sobe lá no navio, assume o comando da embarcação e ele conduz no canal até o berço que o navio vai atracar. Interessante isso, né? E o comandante, que é o comandante do navio, é praticamente o dono do navio, o responsável pelo navio. Nesse momento ele tira a mão do comando e entrega para o prático. Talvez isso que a gente está precisando fazer. Entregar o comando da nossa vida para o Senhor Jesus. Quantos querem aí? Eu não quero, eu preciso. Eu necessito. E para a gente terminar, o último cuidado. Com os seus medos e insegurança.
Significado, deixa eu ler aqui. A insegurança está relacionada à crença de incapacidade. Verdade, né? A pessoa insegura acredita que nunca será boa o suficiente para viver a vida do modo que deseja. Isaías 41, a partir do verso 10. Olha que tremenda essa passagem, queridos. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, diz o Senhor para mim e para você, queridos. Pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém, queridos? Todos os que odeiam certamente serão humilhados, e constrangidos aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Olha que coisa tremenda. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Verso 13, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei. Amém, querido? Então tem solução sim, para qualquer problema da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Para qualquer problema, não limite a ação de Deus em nada, por favor, tá? Isso é uma questão de sobrevivência. Quantas pessoas estão perecendo na mão do diabo, porque se revoltaram contra a igreja, se revoltaram contra pessoas, e quiçá, ouso eu falar, até contra Deus. Por que isso, né? Por que as nossas desavenças com as pessoas, nossos temores, problemas e feridas, uma série de coisas que foram geradas em discussões de relacionamentos, etc., situações, nos levaram contra Deus? Por que Deus tem que ser visto dessa forma? E por que Deus tem sido, por nós, às vezes, visto como um ser inerte, que não se preocupa comigo, que você, amados, olha, eu vou ousar dizer que se Deus não se preocupasse comigo e você, nós não estaríamos aqui hoje. Você entende isso? Haveria propósito, sim, para a igreja? Não haveria propósito para a igreja. Nós queremos as coisas muito perfeitas no nosso modelo, querido. Sai dessa vida, sai disso. Não engessa o agir de Deus, não engessa a forma de Deus atuar aqui. Ah, porque se for fulano eu não vou, se for Beltrano eu não vou, se for assim eu não vou, assim eu não quero. Não, meu irmão, sai dessa vida, supera isso. Você é cristão, você serve ao Senhor, você precisa do Senhor assim como eu. Deixa Deus se manifestar na sua vida e ponto final. Né? Não fica criando coisinhas, mimimis, de coisas desse mundo que atrapalham eu e você a romper como igreja. Se nós ficarmos aqui dentro, nos degladiando, queridos, perdendo tempo em nos amassar, né? Quem lembra? Acho que só eu e o Horácio que vai lembrar. Ei, Horácio, eu estou pegando seu pé hoje, hein? Lembra da propaganda da bolacha Mabel? Quem lembra aí? Deixa eu ver. Eita, nós. Como é que era? A mamãe disse para que nos amássemos, né? E não nos amassemos, é isso? Porque tinha a propaganda do biscoito lá, se eu não me engano, era das crianças disputando o saco de bolacha, porque é muito gostoso e tal, né? Essa bolacha Mabel aí que todo mundo conhece, né, gente? E aí, dado o momento, aí as crianças param, caem em si e falam assim, a mamãe falou para que nos amássemos, e não nos amassemos, né? Então Jesus, querido, quer que a gente aprenda. Não é fácil, viu? Deixa eu ver o irmão aqui. Deixa eu ver a cara. Fabinho, você vai ter que me amar, irmão. Senão, você não quer que você vai me engolir, igual tinha uns que falavam ali, né? Você vai me amar em nome de Jesus. E eu também vou te amar em nome do Senhor, pela fé. Porque você é bonzinho, você tem um coração bom. Pastor Horácio Cafarnaum já é velho, antigão. Daniel também, algumas pessoas queridas aqui, glória a Deus, né? Então é isso, é um exercício. Pastor falou que eu tenho que amar fulano. Não dou conta não. Meu irmão, então, né?
É claro que ninguém precisa ficar amando todo mundo forçado. Não é isso. Não é isso. Mas pelo menos, libera o seu coração. Tira o peso do coração. Amém? Tira esse fardo. Isso não te pertence, isso é do diabo. Isso não tem discórdia, inimizade, intriga, brigas, facções, essa porcariada, tudo que tem por aí, que mina o coração das pessoas, a mente das pessoas, escraviza as pessoas. É de quem? De Deus ou do diabo? Gente? Fácil, né? Alternativa A, de Deus. Alternativa B, de quem? Fala, gente, participa comigo aqui. Não, essa é muito... Já ia falar professor, ó. Hein? Essa é muito fácil, né? Então precisamos praticar. Quando vier esse tipo de situação, opa, peraí, que não. Chega aquele irmão assim e fala assim, olha, Dudu, eu vou te contar só para você orar, tá? Irmãos, fez assim. Nó, o Dudu, que achava o outro uma bênção, com a minha versão, agora fala, ixi, vou ficar veaca agora, hein? Achava que o irmão era uma bênção. E às vezes o problema é quem está falando, e não quem está ouvindo ou sendo denegrido, né? Estou me colocando de santo aqui não, viu, gente? Estou me colocando de santo aqui não. Mas é um cuidado que a gente precisa de ter. Meu irmão, olha só. Ok, realmente parece que o irmão, algumas pessoas, né? Às vezes tem dificuldade de se relacionar com ele e tal, e está passando uma fase difícil. Meu irmão, mas ora pela vida dele, né? Abençoa ele lá. Né? Ora para que Deus traga uma conversão genuína no coração dele. Né? Cuidado com esses comentários que você faz, Dudu falando para mim, né, Dudu? Cuidado com esses comentários que você faz. Né? Porque só vai piorar a situação, concorda? Né, Luciano? Só vai piorar a situação. Ah, porque aquele líder... então, se é líder, você pode falar com ele. Né? Você pode ir lá e dar um feedback para ele. Seja transparente com ele. Fala, meu irmão, assim, tal, não concordo com isso, tal. Com sobriedade, também não estou falando para você se levantar contra ninguém, não, tá, gente? Por favor, tá? Mas isso é uma questão de o quê? Sinceridade, né? Você ser transparente, você ser honesto, né? Melhor do que você abrir a boca por trás e ficar criando coisas que não existem. Isso é a defensiva daquelas coisas que nós colocamos aqui, ó. Né? A defensiva do conformismo, a defensiva do comodismo, o medo e a insegurança. Por que se eu não consigo romper, os outros também não podem romper comigo? Onde está escrito isso? Eu fui entrar numa faculdade com 40 anos de idade. Nossa, você vai falar assim, não, professor, gente, de novo. Ô pastor, você é velho pra caramba, hein? Você entrou na faculdade com 40 anos? Não, gente, velho é trapo, né? Eu não sou velho, a gente é usado, é diferente, né? Já passou um pouquinho o tempo já. Enfim, entrei na faculdade com 40 anos. Aí pergunto, né, Fabiano? Saí? Glória, saí. É fácil entrar? É fácil entrar na faculdade? Facinho, né? Facinho. Entrar hoje todo mundo fala. Tem faculdade que você faz o vestibular e já te dá até um boleto junto para você pagar para você entrar, né? Tá doido para você, né? Aí depois é um longo tempo lá dentro até se você se formar, não é verdade? Então se qualifique. Enquanto muitos colegas da minha época, tinha uns, né, que era tão atrapalhado igual eu. Misericórdia, Deus abençoe a vida deles também. Mas muitos colegas que eu batia lá no final de semana na porta da casa dele para nós sair, para nós entornar o caldo, para nós encher a lata, eles viravam para mim e falavam assim, não, Paulão, eu vou ficar aqui em casa, hoje eu não vou sair, não, vou estudar. Eu falava, gente, que estudar? Para que estudar? Né? Estudar para quê, Luciano? Né? Aí os caras começou a pipocar. Inclusive encontrei um esses dias aqui na festinha que eu fui ali. Engenheiro, médico,
teve um monte que passou na escola de sargento das armas na época, que era uma febre fazer a escola da ESA, né? Muitos passaram lá, foram, se deram bem, já são oficiais. Outros, encontrei com um esse dia que ele está na reserva. Falei, não, cara, você é novo desse jeito, já está na reserva, eu ainda estou trabalhando ainda. E aí? Aí fica aquele grilinho cantando, cric, 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 cric. Você não estudou? Se não estudou, foi ser contador, viu, pastor? Pastor, estou brincando. Agora você é advogado, você pulou dessa, né? Amém, amados? Então, glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus pela sua vida, o Senhor te abençoe. Fabiano, contadora resolve o problema dos outros, né? Feche teus olhos, querido, vamos orar ao Senhor. Coloca a mão direita no seu coração. Oh, Senhor Deus. Deixa eu fazer uma oração, depois você repete comigo uma oração. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela palavra do Senhor. Quando eu comecei a preparar essa palavra, Senhor, durante essa semana, o Senhor foi falando claramente comigo que talvez a minha maior dificuldade em romper nas coisas de Deus é o conformismo, é o comodismo, insegurança em muitas situações. Inseguranças essas que trazem até uma passividade, que trazem, às vezes, uma inércia em situações que precisa haver uma ação imediata, uma resposta imediata, um posicionamento imediato. Deus, e em nome de Jesus, eu quero e sentir no meu coração de compartilhar isso com a igreja também, para que a igreja venha romper, para que a igreja seja uma igreja de pessoas completamente livres, Senhor, nas suas mentes, nos seus corações e principalmente na sua vida espiritual, meu Deus. Senhor, talvez o que nos impede, Senhor, de conquistar as nossas promessas não é o diabo, somos nós mesmos, Senhor. Com os nossos pensamentos, com os nossos achismos, com os nossos desejos, com as nossas obsessões, com os nossos rancores, com as nossas dores, com as nossas calamidades, tudo aquilo que tem aprisionado, Senhor, o nosso coração. Mas em nome de Jesus, eu creio, Deus, que a partir de hoje, todos aqui, meu Pai, e a minha vida, nós possamos romper e quebrar, Deus, todo elo, todo ponto de contato, toda prisão de comodismo, de conformismo, de medo, de pavor, de angústia, de insegurança, de insônia, seja lá o que for, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro, Deus, e creio na Tua palavra, que o Teu povo nessa noite experimenta desse milagre, experimenta dessa libertação, experimenta desse toque poderoso do Senhor, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, comece a falar com cada coração aqui, Deus, e mostrar a melhor forma de sarar as dores, sarar as feridas, Senhor. Senhor, nós queremos nos apegar às verdades da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, ser guardados até o dia da manifestação do Senhor, até o dia da nossa salvação em Cristo Jesus, Pai. Deus, nós não queremos viver um evangelho hipócrita, nós não queremos viver uma fé hipócrita, nós não queremos viver, ó Deus, um tempo de ignorância. Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, quebre isso, rompa isso nas nossas vidas, nos ajude, Deus, nos fortaleça, nos mostra, nos dê transparência e visibilidade disso. Chega de nós ficarmos aprisionados com isso, Senhor, e não conseguirmos romper na nossa vida. Tempos de ignorância, tempos de perdas, tempo de tristeza. O Senhor é o nosso conforto,
o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é o nosso Pai. Mesmo em tudo aquilo, Deus, que nós não sabemos o porquê, o Senhor tem a resposta. O propósito é do Senhor e não dos homens. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Deus, crendo que a igreja nessa noite sai daqui com os olhos abertos, sai daqui com o coração sensível, com a mente livre, entendendo que o Evangelho é a cura. Que, Senhor, Tu és o nosso único e suficiente Salvador, Tu és a cura. Leva, Deus, cada uma dessas pessoas, mulheres, crianças, jovens, velhos, homens, mulheres, a sobriedade na fé, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, querido, você com a mão direita no seu coração, repita comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse desta oração, desta palavra, e eu creio que eu preciso de uma mudança na minha vida, Senhor. Me ajuda, me sustenta, me apoia, me guarda, me orienta, em nome de Jesus, porque eu quero nessa noite reconhecer que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida e marca a minha história, em nome de Jesus, amém. Você crê? Então faz alguma coisa para o Senhor, aplauda Ele, glorifica Ele, faça o seu melhor para o seu Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus pela sua vida, o Senhor te abençoe. Vá em paz, nós estamos terminados. Que você faça exercício de fé essa semana, querido. Com certeza Deus vai fazer coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Creia em nome de Jesus. Um grande abraço, vai na paz.